Jussara Soares vai se juntar a nós, trazendo ali uma série de apurações em relação a outra frente de pressão em direção a esse texto dos Sherpas, que é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que o presidente russo Vladimir Putin é o único líder dos G20 que não está no Brasil por causa daquela ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional. E aí todo o esforço, Jussara, para se contornar a pressão do G7 depois de aumento das tensões neste conflito que já dura mais de 2 anos e meio envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Jussara, boa tarde, bem-vinda, e como vocês também podem ver, Jussara também lá direto do Rio de Janeiro conosco aqui no 360. Boa tarde, Yuri, e a todos que estão aqui conosco. Olha, Yuri, eu vou começar aqui porque a Débora deixou uma provocação. E você sabe que tem provocação, tem resposta, né? A Débora falando, né, sobre a questão da Argentina e como que o Brasil também está reagindo a isso. Ela estava trazendo também uns bastidores sobre essas informações, né, de como o Brasil, né, tá reagindo a esse texto, essas questões da Argentina. E aí eu também fui apurar, Yuri, que o Brasil está minimizando esses posicionamentos da Argentina, e aqui o governo brasileiro está bastante incomodado com o tamanho do destaque que se está dando a Javier Milei e esses posicionamentos da Argentina. O que eles me dizem é o seguinte: a Argentina tem tamanho para fazer esse embate? Será que a Argentina pode ser comparada ao que os Estados Unidos com o Donald Trump fez, né, no primeiro mandato, e que fazia um texto à parte, era uma declaração de consenso, e aí ele fazia um texto separado? Então, o que eles dizem é que a Argentina não tem esse peso diante do G20 e mais, eles citam o seguinte: Javier Milei, em menos de um ano de mandato, está ficando conhecido nesses fóruns internacionais importantes de querer causar. Estou usando essa expressão aqui popular para dizer ali os entraves, que ele está sempre causando algum tipo de problema. A exemplo do que aconteceu agora na COP29, que a Argentina tirou a sua delegação ali em meio às negociações. Bem, então tudo isso o Brasil vê o seguinte: olha, a Argentina pressiona e tudo, mas na reta final, na questão final, não é o que mais que preocupa o Brasil nesse momento na construção desse consenso. Mas aí agora eu vou entrar no assunto, no conflito Rússia e Ucrânia, que é o tema. Yuri, você que acompanha bem esse assunto também, sabe que é isso que está travando. Desde ontem à tarde, vou voltar um pouquinho no tempo, Yuri, e se você quiser, você vai me interrompendo que eu vou te contando tudo que eu apurei. Na madrugada de sábado para domingo, os Sherpas fecharam, foi uma negociação longa. Os Sherpas, que são esses negociadores, né, que abrem os caminhos ali para os líderes, eles fecharam um texto. E aí isso terminaram ali por volta de 5 da manhã. Só que à tarde a questão ficou mais tensa ali. Por quê? Houve aquele ataque na Rússia, a gente está trazendo isso ao longo da nossa programação. A Rússia atacou ali meios de infraestrutura da Ucrânia. E aí veio a pressão de países do G7 sugerindo ao Brasil que, olha, acho que a gente vai ter que rever esse ponto aí envolvendo Rússia e Ucrânia. E aí na diplomacia, Yuri, é importante a gente até mostrar assim, mas não pode ser uma conversa mais direta? Não. A diplomacia é feita de gestos muito sutis, como disse a Débora Bergamasco, são muitas sutilezas. Então eles fizeram uma sugestão: olha, não dá para rever isso, mas eles não pediram de fato para reabrir o texto. Fizeram uma pressão ali, muito delicadamente, pedindo para reabrir, e coube ao Brasil tentar contornar isso, dizendo o seguinte: olha, a gente passou muito tempo discutindo isso. Chegamos no texto que dá para dizer que é equilibrado, que dá para compor com os lados opostos nessa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, e é melhor ir assim do que alguém pegar e ficar com esse ônus de reabrir a discussão. E aí, Yuri, tem um outro problema, que aí há um temor entre os diplomatas. Se essa divergência em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, ela for fechada, vai reabrir a discussão, aí há um temor sim, que outros consensos que foram em outras áreas, por exemplo na questão de mudança climática, isso pode, por exemplo, reabrir. Então, tem um temor de que qualquer reabertura nesse texto possa ter um efeito cascata.
Bem, texto do Sherpas está fechado, porém segue a reunião de cúpula de líderes. E aí fica a expectativa, com tudo ainda acontecendo no mundo, esse mundo totalmente fragmentado, com tantos conflitos, né? Há tanto tempo não se via tantos conflitos assim, que texto final será aprovado por esses líderes. Mas eu, Débora e toda a nossa equipe estamos aqui e a gente vai apurando e volta aqui contando tudo para você. Pois é, se os líderes ali têm uma série de divergências, o que realmente converge nessa cobertura é a equipe da CNN Brasil, CNN Brasil Money também, todo o nosso time especializado em economia também acompanhando, porque muitas das discussões, além das que Jussara, a Débora trouxeram agora, que envolvem questões geopolíticas bastante importantes e que servem, né, no fim das contas, essas faíscas que a gente está vendo desde o texto dos Sherpas, dos negociadores de alto nível, até chegar aos líderes dos países propriamente ditos, a grande questão, de fato, é o quanto isso está antecipando mais dificuldades para as negociações dos países a partir do ano que vem, quando Donald Trump assumir a Casa Branca, ter uma postura bastante diferente da que tem o atual presidente americano, Joe Biden. Nesse contexto todo que a Jussara estava trazendo do conflito na Ucrânia, basta lembrar que foi aqui no Brasil, aqui lá na Amazônia, que Joe Biden, inclusive, pôde falar ali sobre a questão da autorização dada aos ucranianos para usarem armamento de longo alcance fabricado pelos Estados Unidos, questão que a gente também vai trazer aqui no 360. Mas, voltando ali a este contexto, a gente tem mostrado essas imagens, principalmente da chegada de Javier Milei, de novo, pelo aspecto histórico, simbólico, que é o primeiro encontro tete a tete, né, de fato ali em público entre Javier Milei e Lula se cumprimentando ali diretamente, de maneira bastante fria, ali sem o mesmo entusiasmo que Lula demonstra por outros líderes com quem tem mais afinidade, seja daqueles que ele conheceu neste atual mandato, seja aqueles que ele conhece desde dos seus mandatos anteriores, como, por exemplo, o líder chinês Xi Jinping, que também vai ser um capítulo à parte aqui do nosso 360, de toda a relação Brasil e China, o quanto ela vai avançar a partir dos... até lembrando a efeméride de 50 anos da relação entre os dois países, mas voltando a esta questão também de países que se relacionam há muito tempo, Brasil e Argentina.